Eu tenho pensado na Bíblia, e às vezes eu imagino a Bíblia como um álbum de fotografia. Fotos de familiares, filhos, parentes, amigos. A Bíblia é como um álbum de fotografias, só que é um álbum de Deus. Pastor, por que aqui uma folha do álbum não tem nenhuma foto? Assim como Deus tem este álbum de fotografias, que são as vidas que estão escritas na palavra, na Bíblia, Deus tem um outro álbum, cujas páginas ainda estão vazias, porque Deus está esperando para colocar a sua foto, a sua história, e você e eu, pela graça de Deus, faremos sem dúvida parte desse álbum de Deus para a eternidade. Eu tenho aqui a minha Bíblia, ela está aberta no livro de Isaías, no capítulo 40, e eu vou ler com vocês o verso de número 8. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. A erva se seca, a flor murcha e cai, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Olhando um pouquinho no Novo Testamento, vamos encontrar no livro de Mateus uma expressão linda pronunciada pelo Senhor Jesus no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, no verso de número 35: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. São palavras de Jesus, e Jesus é Deus, porque a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Esta é uma carta que Deus nos escreveu, é uma carta de amor, é uma carta de carinho, e Deus tem interesse que compreendamos a sua carta de amor, o que Ele escreveu para nós. E nesta carta, neste livro, na Bíblia, nós encontramos muitas coisas positivas. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Cada vez que você tomar na mão a Bíblia, lembre-se que ela é inspirada por Deus. Deus falou no passado aos pais, através dos profetas. Hebreus capítulo 1, verso 1. Deus continua falando nos nossos dias, através daqueles mesmos profetas, porque tudo o que foi escrito no passado, para o nosso ensino foi escrito, para que nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para a boa obra. Olha, há alguns livros por aí que não merecem ser lidos, porque eles contêm erros incríveis, mentiras, falsidade, mas a palavra de Deus só tem a verdade. E por que é que a palavra de Deus só tem a verdade? Porque homens santos de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Deus deu o tema, Deus deu a história, e cada um dos escritores escreveu do seu jeito. Por isso há uma riqueza incrível na Bíblia. E olha, quero dizer uma coisa bem aqui do fundo do coração: Deus tem promessas especiais para aqueles que amam e estudam a Bíblia. Deus chama de bem-aventurados. Bem-aventurados aqueles que ouvem, bem-aventurados aqueles que guardam, bem-aventurados aqueles que estudam. A expressão bem-aventurado, ela significa um pouquinho mais do que feliz. O Apocalipse chama de bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que guardam as palavras que estão escritas no livro. Cada vez que você lê, cada vez que você escuta, cada vez que você coloca no coração, Deus chama você de bem-aventurado. Acompanhe comigo, porque hoje eu tenho 4 ideias do que eu devo fazer ao compreender a palavra de Deus. Eu tenho que ler a Bíblia diariamente. Eu tenho também que fazer mais do que ler. Eu tenho que pesquisar as suas verdades.
Nós temos que aceitar com alegria a palavra de Deus. E mais do que isso, temos que praticar os seus ensinos. Quando eu leio a Bíblia diariamente, pesquiso as suas verdades com profundidade, quando eu a aceito com alegria e começo a praticar os seus ensinos, eu me torno uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa feliz, e não o feliz tendo em vista o conceito humano, mas o feliz tendo em vista o conceito de Deus. E Deus sabe realmente o que significa ser feliz. Deixa-me falar uma palavra a mais sobre a Bíblia. O cumprimento de suas profecias não condicionais, o cumprimento é exato. Vou dar apenas um exemplo para ficar gravado no seu coração. Miqueias profetizou e disse o nome da cidade onde haveria de nascer o Senhor Jesus. Miqueias capítulo 5, verso 2. O profeta Isaías profetizou que ele haveria de nascer de uma virgem, Isaías 7, verso 14. E se você pegar a Bíblia, lá em Mateus, no capítulo 1, e se você ler os versos 22 e 23, você vai descobrir que aquilo que foi profetizado, tanto por Miqueias, quanto por Isaías, se cumpriu ao pé da letra. E hoje eu quero ensinar a você que a palavra de Deus também é eterna. E essa é uma das razões porque nós sempre terminamos o programa A Voz da Profecia com esta frase: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. A palavra de Deus tem um poder que é até difícil de compreender, é difícil de explicar com as palavras humanas. 30 anos pregando a palavra de Deus, 20 anos como pastor, e eu já vi essa palavra aqui, meu amigo, minha amiga, eu já vi essa palavra aqui transformar vidas e corações. Eu já vi essa palavra transformar prostitutas. Eu já vi essa palavra transformar bandidos, ladrões, assassinos. Eu já vi essa palavra transformar pecadores comuns. É o poder da palavra de Deus. E Deus diz assim: a minha palavra não voltará vazia. E acho que você que está me vendo, que está me ouvindo, deve estar pensando em alguma história de uma vida transformada. Eu já vi muitas vidas transformadas. O Paulo era um garoto que havia sido batizado na igreja aos 14 anos. Mas ele se desviou e, por alguma razão que eu também não sei explicar, ele começou a usar drogas. Numa das madrugadas, alguém me pediu que orasse com Paulo. E eu orei com ele, eu li a Bíblia com ele. Eu dei conselhos a ele. E o tempo passou. E ele não conseguia se desvencilhar da droga. Ele se mudou para São Paulo. Mas tinha um grande desejo de vencer. E as palavras da Bíblia sempre na sua mente e no seu coração. Resolveu abandonar. E começou por si só a deixar. Mas passava as noites em claro. Ia para o bar, ficava sentado uma noite inteira em depressão. Uma noite de quarta-feira ele não aguentava mais a situação. E colocou no seu coração procurar muita droga e tomar uma overdose e apagar e acabar com tudo e morrer. E ele saiu em busca. E quando estava para atravessar uma rua, como que se alguém o segurasse, e uma voz dizendo na sua cabeça: Paulo, não faça isso, procure a igreja que você já bem conhece, lembra das mensagens que você já ouviu. E por uns 10 minutos ele ficou como que amarrado ali naquela esquina, mas depois desse período curto de tempo ele prosseguiu na sua intenção de colocar fim à vida. Mais alguns instantes à frente, novamente, como que se alguém o segurasse, e uma voz dizendo: volta para casa, filho, vai para a igreja. E bem pertinho dali havia uma igreja.
E ele entrou na igreja, estava muito mal. Se jogou em cima do pastor da igreja. O pastor levou um susto, mas o ajudou. Isto era fevereiro de 2000. Passaram-se alguns dias e a igreja começou a ajudar o Paulo. E no mês de maio daquele ano, do ano de 2000, numa conferência que foi realizada pelo pastor Luizinho, o Paulo foi rebatizado. Faz alguns meses o Paulo me procurou. Queria me abraçar e agradecer pelas orações e agradecer pela palavra de Deus. Falei com o Paulo ontem e falei com o Paulo hoje, e uma das perguntas que eu fiz ao Paulo: você está firme na igreja, está bem com Jesus? E ele disse: estou, pastor. E eu queria que vocês recebessem com muito carinho agora Paulo Francisco, vem aqui. Chega bem pertinho aqui. Você poderia dizer uma palavra de como você se sente hoje? Se você está feliz, está agradecido a Deus? Uma só frase. Eu me sinto resgatado pelas próprias mãos de Jesus. E o que você diria sobre a palavra de Deus? Ela frutifica? Ela tem poder? O poder de ter mudado vidas de pessoas, assim como eu, é o alimento e a vida eterna. Amém?